para essa quinzena, a gente vai estar vendo ainda sobre os triângulos. Agora, a gente vai estar mais precisamente vendo sobre algumas relações que a gente vai estar fazendo em cima das medidas, dos nomes, dos lados do triângulo e vendo algumas fórmulas que a gente pode estar utilizando. Então, inicialmente, a gente vai ter esse triângulo aqui, o triângulo ABC. Então, ele é um triângulo retângulo, ele tem o ângulo de 90 graus aqui no topo. E a nossa base aqui seria a hipotenusa, o lado maior, que é o lado BC. E aí, eu vou estar formando dois novos triângulos quando eu traçar essa reta AH, que é a nossa terceira altura. Quando eu traçar essa altura, eu vou formar dois triângulos. O triângulo ACH, que é esse da direita, e o triângulo ABH, que é esse triângulo da esquerda. Então, esses triângulos, eles vão ser proporcionais, eles vão ser correspondentes e semelhantes a esse primeiro triângulo, ao triângulo original. Então, nós vamos ter três triângulos semelhantes, o inicial e aí os dois novos triângulos menores. Então, eu tenho o triângulo ABC, que era o original, ele é semelhante ao ABH e também ao ACH. E esses dois aqui também vão ser semelhantes. Então, eu tenho que lembrar disso, eu tenho que levar isso em consideração. Então, a gente vai estar analisando as semelhanças primeiro entre os dois, entre o maior, o ABC, e o ABH. Então, o ABC era o maior, o ABH era o menorzinho. Era esse daqui. Então, primeiro a gente vai fazer as relações com esses dois triângulos. Então, os lados deles, a gente vai estar fazendo a relação entre os lados correspondentes. Então, por exemplo, o lado B corresponde ao lado H, então B sobre H. O lado A corresponde ao lado C, A sobre C. E o lado C corresponde ao lado M, então C sobre M. Então, são os lados correspondentes. E a partir dessa relação aqui, a gente vai poder criar algumas fórmulas depois, que vão estar ajudando a gente a encontrar alguns valores ali. Então, por exemplo, se eu fazer a multiplicação primeiro desses dois lados aqui, eu vou chegar nessa fórmula aqui. Então, se eu fizer a multiplicação dessas duas aqui, A vezes H é igual a B vezes C, ou C vezes B. Então, é indiferente a ordem. Então, essas duas aqui. A segunda, então, se eu fizer a relação do B sobre H e o C sobre M. Então, eu vou ter essa segunda relação aqui. B vezes M, C vezes H. Então, essa é a nossa segunda formulazinha. E a terceira fórmula, que é essa aqui em azul, a gente vai tá analisando o A sobre C e o C sobre M. Então, fazendo a multiplicação dos meios extremos, eu terei C vezes C, ou C ao quadrado, e A vezes M. Então, três fórmulas aqui eu já tenho. Agora, a gente vai estar analisando, fazendo a relação entre o triângulo original, o inicial, o ABC, com o triângulo ACH, que era o triângulo médio. Então, novamente, eu vou ter os lados correspondentes, A sobre B, B sobre N, e o lado C sobre H. Então, eles estão relacionados aqui. E aí, a partir dessa relação,
fazendo as multiplicações novamente, a gente vai chegar a mais 3 fórmulas de novo. A primeira fórmula, então, é essa aqui, fazendo a multiplicação aqui, a vezes n e b vezes b, ou b ao quadrado. Então, b ao quadrado. Essa é uma fórmula. A segunda, então, é a multiplicação das duas colunas consequentes, b vezes h e n vezes c, ou c vezes n. E a última relação, então, a sobre b é igual a c sobre h. Então, a vezes h e b vezes c. Então, é a nossa terceira relação. E por último, a gente vai analisar os dois triângulos menores. Claro que aqui foi aumentado um pouquinho, eles não estão proporcionais, foi aumentado um pouco para a gente conseguir enxergar melhor. Então, são os dois triângulos que foram criados quando eu quando eu projetei a reta da altura. Então, é o triângulo ABH e o ACH. Fazendo a comparação, eu tenho aqui C e B são correspondentes, H e N são correspondentes, M e H são correspondentes. Então, aqui está a relação. Fazendo a multiplicação, nós temos, então, novamente, fazendo as duas primeiras colunas, multiplicação dos meios extremos, C vezes N é igual a B vezes H. Então, a multiplicação em x. A segunda relação, então, H vezes H, ou H ao quadrado, é igual a M vezes N. Então, M vezes N. E a última, C sobre B é igual a M sobre H. C vezes H e B vezes M. Então, está aqui, são as nossas relações, nossas fórmulas. A gente tem uma relação e uns nomes que a gente tem que lembrar. O lado aqui menor chamado M e o lado maior chamado N, eles têm um nome diferente, eles são chamados de projeções. São chamados de projeções por quê? Porque se eu fosse imaginar a incidência da luz solar sobre, ou indiferente, não precisa ser luz solar também, qualquer luz, sobre esse triângulo, e ele estivesse dividido, partido, por causa dessa altura aqui, da reta da altura, que dividiria, então, esse triângulo inicial em dois menores, mas semelhantes. Então, essa incidência de luz, ela estaria projetando uma sombra sobre os lados dos catetos. Então, esse lado AC, ele projetaria uma sombra aqui, que a gente chamaria de sombra N, no caso N. Então, é a projeção do cateto AC. E o M é a projeção do cateto AB. Então, por isso vem esses nomes de projeções. Outra relação entre relação métrica no triângulo retângulo é o teorema de Pitágoras, que a gente já viu, então a gente não vai entrar muito nesse assunto, só lembrando que nós vamos ter dois catetos, que são os lados correspondentes ao ângulo de 90 graus, e a hipotenusa é o lado oposto ao ângulo de 90 graus, e é o maior lado sempre. Então, essa relação nós já vimos. Então, eu já deixei ela aqui, separada, destacada do lado. E essas seis relações aqui, 6 formulazinhas, a gente vai estar utilizando para encontrar alguns valores que faltam, alguns valores que a gente precisa. A gente viu, na verdade, foram feitas 9 relações, porém algumas estavam repetidas. Então, essas aqui são as relações. São 6, e mais essa daqui, que é a relação
da Teorema de Pitágoras que a gente já havia visto. Então, alguns exemplos. Por exemplo, aqui, eu tenho um triângulo retângulo, eu tenho as projeções dos catetos, que a gente acabou de ver, sobre a hipotenusa. Então, eu tenho a medida da projeção, uma sendo 9, que é o valor M, e uma sendo 16, que é o valor N. E aí, eu quero saber o perímetro desse triângulo. Nesse primeiro exemplo aqui, então, a gente vai ter duas medidas. E aqui pede pra gente estar encontrando o perímetro. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é colocar as letras para saber o que é o que. Então, eu sei que aqui, esse valor do 9, ele equivale ao M, o 16 equivale ao N. E para saber o perímetro, eu preciso saber o A, que é essa parte de baixo, o B, que é essa parte aqui, e o C, que é esse lado aqui. Não tem como eu aplicar a fórmula de Pitágoras aqui, porque para mim faltam os três valores, tanto o A, o B e o C. Então, eu vou ter que procurar nas outras fórmulas qual delas que se encaixam para mim encontrar. Mas primeiro eu vou reescrever os valores aqui para facilitar. Então, eu tenho aqui o M, que é 9, o N, que é 16, e eu tenho a soma dos dois, 9 e o 16, que é para ser o A. Então, o A que é 25. Aí, pro perímetro, eu preciso saber o B e o C. E aí, eu vou estar analisando aqui nessas fórmulas qual delas que se encaixa. Com 3 elementos, eu já consigo encontrar um terceiro elemento, ou um quarto elemento. Então, aqui, primeira fórmula, nós temos o H faltando, o B e o C. Então, essa já descartada. A segunda, me falta o B, o H e o C. A terceira, novamente, me falta o C, o H e o B. Então, essas eu já descarto. Essa daqui, eu tenho o A e tenho o N. Então, eu consigo encontrar o B. E nessa, eu tenho o A e o M e eu consigo encontrar o C. Então, eu vou estar utilizando essas duas aqui. As demais, eu também não consigo. Aqui, eu poderia encontrar o H. Mas aí ia ser um pouco mais demorado. Eu encontraria o H para depois tentar encontrar uma outra. E essa aqui embaixo, então, eu não consigo porque faltam esses dois. Então, a gente vai nessa e nessa. Então, primeiro, a gente vai encontrar o B. B ao quadrado igual a vezes N. E depois, C ao quadrado igual a vezes M. Substituindo, então, B ao quadrado é igual a, que é 25, vezes o N, que é 16. B ao quadrado igual a multiplicação de 25 vezes 16, 400. Então, B é igual a raiz de 400, B é igual a 20. Então, eu já sei que B vai ser 20. Aqui eu vou marcar o A. Agora, o C. C ao quadrado é igual a 25 vezes o M, que é 9. C ao quadrado, 25 vezes 9 é igual a 225. C é igual a raiz desse valor. C é igual a 15. E o perímetro é igual a mais o B mais o C. O A é 25, o B é 20 e o C é 15. 25 mais 20 mais 15 é igual a 60 centímetros. Então, esse é o perímetro. 2. Determine a medida x em cada um desses triângulos retângulos a seguir.
Aqui dentro da questão 2, nós vamos ter 3 atividades. Então, aqui na primeira, na letra A, nós temos novamente um triângulo, temos 2 medidas e falta uma. Então, nessa aqui a gente vai querer encontrar os valores de x. Aqui, então, para começar, eu tenho o valor do A, que é 8. Eu tenho o valor do C, que é 4. E me falta esse valor x aqui. Então, o x é igual ao n, que é o valor que falta. Então, eu vou ver na fórmula. Opa, n não, m. Vou ver na fórmula qual que é a formulazinha que vai encaixar. Então, falta o m, que é o valor que eu quero encontrar, e eu tenho o a e o c. Essa não dá, essa também não, essa daqui também não, essa falta o b também, e eu tenho essa daqui, que vai fechar c ao quadrado a vezes m. Então, é essa aqui que eu vou estar utilizando. C ao quadrado é igual a A vezes M. O C, que é 4 ao quadrado, é igual a A, que é 8, vezes o M, que eu não sei. 4 ao quadrado, 16, dividido pelo 8, tá multiplicando, ele passa dividindo, é igual a M. M, dá para deixar assim, em formato de divisão, ou eu posso ainda estar, nesse caso aqui, eu posso dividir ainda. Então, 16 dividido por 8, 2. Então, eu sei que o M aqui vale 2. Nesse segundo, novamente eu tenho 2 valores e eu preciso encontrar o terceiro valor aqui, que é a altura. Então, eu tenho o M, que é 2, o N, que é 6, o H, que eu preciso encontrar, e nós temos o valor do A, que é o 2 mais o 6. Então, 8. Então, na verdade, nós temos 3 valores. Então, aqui, nós temos o A, o H eu quero encontrar, o B e o C eu não tenho. Então, essa aqui tá descartada. Aqui, tem o B e o C, eu também não tenho. Aqui, tem o C, o H, o B, também não tenho. Aqui tem o B, aqui tem o C, então essas já estão descartadas. Aqui eu tenho a fórmula do H ao quadrado igual a M vezes N. Então, eu tenho os valores que eu preciso. Então, eu vou utilizar essa aqui. H ao quadrado é igual a M vezes N. Substituindo, então, H ao quadrado é igual a M, que é 2, vezes o N, que é 6. H ao quadrado é igual a 2 vezes 6, 12. Então, H é igual a raiz de 12. Posso deixar assim, formado raiz. Ou eu posso estar fatorando 2 raiz de 3. Ou ainda eu posso estar colocando em formato decimal. Então, é indiferente. Então, essa era a segunda. Terceiro, aqui a gente tem 3 medidas, o A, o B e o C, e me falta a altura, que é o que eu quero saber. Então, A, B e C. Então, aqui eu tenho o A, que é 13, aqui eu tenho o B e o C, que é 5. Pronto, agora com essas medidas aqui, a gente vai estar procurando a quarta medida, que é o x, que é igual ao h. Então, novamente, analisando as fórmulas, nós temos aqui A, H, que eu quero saber, B e C. Então, essa aqui já de cara, a primeira que eu posso estar utilizando. Então, A vezes H é igual a B
vezes C. O A é 13, o H eu quero descobrir, é igual a B, que é 12, vezes o C, que é 5. Então, agora fazendo a multiplicação, 12 vezes 5, 60. H é igual a 60 dividido por 13. H é igual a aproximadamente 3. Na figura ao lado, determina as medidas de A, H, M e N. Nessa terceira questão, pede pra gente encontrar os valores do A, do H, do M e do N. Sendo que a gente já tem dois. A gente tem o valor do B, do lado B, e do lado que vale 3, que é o C. Então, nós temos aqui já o B, que é igual a 4, e o C, que é igual a 3. Primeiro, então, para começar, eu vou estar utilizando a fórmula aqui de Pitágoras, porque eu já tenho o B e o C, então eu quero encontrar o A, que já vai facilitar. Então, essa é a primeira que eu vou utilizar. Lembrando que aqui eu não vou conseguir utilizar todas de uma vez, então eu vou ter que fazer por partes. Então, a primeira, A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. O A, que eu não sei, o B, que é 4, mais o C, que é 3. 3 ao quadrado, né? Então, A ao quadrado, 4 ao quadrado, 16, 3 ao quadrado, 9. Então, A ao quadrado é igual a 16 mais 9, 25. A é igual a raiz de 25, A igual a 5. Pronto, encontrei o valor do A. Então, A é igual a 5. Agora, então, eu tenho que encontrar o A, o H, o M, o N. Então, nós temos o A, o B e o C. Então, eu vou estar olhando aqui qual que é a próxima que me possibilita encontrar um outro valor. Então, eu tenho o A, B e o C. Aqui, tenho o A, o B e o C e falta encontrar o H. Então, eu vou utilizar essa aqui já, por primeiro. A vezes H é igual B vezes C. O A, que é 5. O H, que eu quero encontrar. O B é 4. E o C é 3. C é 3. Então, 5H é igual a 3 vezes 4, 12. H é igual a 12 dividido por 5. H é igual a aproximadamente 2,4. Beleza, encontrei o valor do H, 2,4. Então, agora eu vou para uma próxima fórmula para encontrar o M e o N. Então, nós temos aqui a fórmula B, H, C e N. Para encontrar o N, eu posso usar essa. Tem essa fórmula aqui, CH, BM, posso utilizar também. Para encontrar o M, tem essa, B ao quadrado, A vezes N. Para encontrar o N, C ao quadrado, A vezes M, para encontrar o M. Essa eu não posso, porque tem os dois que eu procuro, e essa eu não preciso. Então, seriam essas fórmulas, essas 4 fórmulas aqui. Eu vou utilizar essa aqui embaixo, mas aí fica a critério de cada um. Pode usar esses dois aqui também. O B ao quadrado, A vezes N, e o C ao quadrado, A vezes M. Então, B ao quadrado igual A vezes N. E depois C ao quadrado é igual a vezes M. A primeira, o B, 4 ao quadrado é igual o A, que é 5, o N, que eu quero encontrar. Então, aqui 16 dividido por 5 é igual a N. 16 dividido por 5 é aproximadamente 3,2. Então, N é igual a 3,2.
Agora, a outra, c ao quadrado, o c é 3, então, 3 ao quadrado é igual o a, que é 5, vezes o m. 3 ao quadrado, 9, dividido por 5, igual a m. Então, m é aproximadamente 1,8. E aí, a gente encontrou todos os valores que faltavam. A, H, N, M.